Olá, eu sou o Thales e esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Neste episódio, nós vamos falar com o professor Guilherme Bica, que foi formado aqui na Universidade Católica de Pelotas, fez residência em ginecologia e obstetrícia lá na Santa Casa, em Porto Alegre, tem mestrado e doutorado em saúde e comportamento aqui pela Universidade Católica de Pelotas. Primeiramente, professor, mais uma vez, bem-vindo aqui. Vou dar aqui um episódio muito importante e quero agradecer ao senhor pelo tempo, pela disposição e pela oportunidade aí que o senhor nos dá para estar falando sempre em assuntos importantes, tanto para as gestantes, quanto para as mulheres, quanto para os acadêmicos. Então, bem-vindo, professor. Opa, e aí, Thales? Beleza, meu amigo? Uma ótima noite para todo mundo. Nós estamos novamente no Ginecologicamente Falando. Eu venho acompanhando os episódios e eu te confesso, Thales, que eu estou muito satisfeito com esse projeto, cara. Você sabia que agora, no final do mês de novembro, a gente vai completar o primeiro ano. E a gente já vai ter passado dos 40 episódios. Provavelmente esse aqui talvez seja o 42º, 41º. Então eu vou aproveitar agora para agradecer a toda a galera envolvida nesse projeto, tá? Já virou uma família aí, tem estado muito divertido. Os alunos, os monitores, doutorandos e professores entrevistados e também demais convidados, que eles venham abrilhantando o nosso podcast, né, e nos proporcionando horas e mais horas de sabedoria, né? Então, acho que hoje o nosso assunto é pré-natal de alto risco, né, cara? A gente vai falar umas breves palavras a respeito do pré-natal de alto risco, porque isso, na real, são apenas algumas pinceladas, porque a ideia que a gente tem é de se fazer podcasts de cada patologia em si, com um convidado diferente, para a gente individualizar os principais eventos que podem afetar as gestantes, né? Mas eu acho que esse básico de pré-natal de alto risco, da gente entender como é que é, por que é, como é que funciona, onde é que tem que fazer, né? Essa pincelada inicial é interessante para situar os alunos, situar os doutorandos e residentes no início da residência, para eles terem uma ideia de como é que funciona, e também, né, que é o nosso principal público-alvo, para as pacientes, né, que às vezes se descobrem sendo intituladas como alto risco e não sabem por quê, e que vão ter que consultar num lugar diferente, vão ter que ter um segmento diferente. Então, eu acho que esse que é interessante a gente conversar um pouquinho. Lógico, é muito superficial, mas acho que vai ser muito legal. Então, bora para o pré-natal de alto risco no Ginecologicamente Falando. Manda ver, Thales. Pô, professor, o senhor falou agora e é verdade. Estamos aí chegando na casa de um ano com esse grande projeto, né? O senhor fez os agradecimentos do senhor e eu me sinto não é bem a palavra obrigação, mas no dever de agradecer também em nome dos meus colegas que participam do projeto, os que participaram também, pela oportunidade que o senhor nos dá, levar esse projeto adiante, porque nós precisamos de um coordenador para desenvolver um projeto. E o senhor não só é o coordenador, como o senhor é um grande incentivador da continuidade do nosso estudo, tanto curricular quanto extracurricular. E isso precisa ser lembrado e agradecido. Então, feito aqui meus agradecimentos, eu vou fazer uma breve introduçãozinha ali sobre a questão do pré-natal de alto risco, que é o tema do nosso episódio de hoje, versa sobre a questão da mortalidade materno-infantil. Ainda hoje, em 2021, continuam altas no Brasil, não deveria, né? Ainda que os motivos dessa morbimortalidade sejam preveníveis. Então, em decorrência disso, precisamos que o nosso sistema de saúde ele seja ativo em todo a sua extensão. E isso começou ali após a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, que foi realizada no Cairo, né, lá no Egito, em 94, né, já há bastante tempo. E os indicadores de saúde relativos à morbidade materno-infantil ganhou outro enfoque. Então, nós mudamos o foco daquela gestante, da saúde dela, de tudo que cercava ela, né? Então, essa parcela da população passou a constituir um grupo chamado gestante de alto risco. Então, a partir dessa breve introdução, eu vou perguntar para o senhor, professor, o que é um pré-natal de alto risco?
Beleza, meu velho. Então, assim, ó, primeiramente, Thales, eu acho que o importante é a gente salientar que a grande parte das gestações não apresentam risco, né? E vão seguir seu curso sem intercorrências até o nascimento. E que esse curso, esse desfecho, né, ele tende a ser o parto normal, no termo, de um bebê saudável, a mãe passando bem, com idade gestacional ao redor da 40ª semana, uma mãe que vai conseguir amamentar. Então, essa é a grande probabilidade que uma gestante tem quando ela é engravida, de estar nesse grande grupo. Mas uma pequena parcela dessas gestantes, quer seja pelo seu histórico prévio de doenças, passado, ou pelo próprio passado obstétrico, ou mesmo durante o decorrer do pré-natal, que aí está uma das grandes habilidades do pré-natalista, né, de baixo risco mesmo, que é estar muito atento com aquelas mudanças que podem acontecer durante o pré-natal de baixo risco. Pode a paciente, com esses eventos ou com seu histórico, ser intitulada como uma paciente que precisa de um acompanhamento específico devido ao risco que ali se instalou ou já estava instalado. Então, o pré-natal de alto risco é esse ambulatório ou local que atende essas pacientes que precisam de um atendimento especial. Professor, o que seriam, ao seu ver, as condições que levam ao risco gestacional? Então, eu acho que a gente podia, assim, inicialmente, dividir em umas 3 condições, assim, eu acho que a gente consegue ter uma ideia. Então, teria aquelas mulheres com doenças crônicas que são prévias à gestação. Vou te dar um exemplo, assim, hipertensão arterial instalada prévia, as pacientes que já se conhecem, já sabem que são diabéticas, pacientes, por exemplo, com doenças psiquiátricas, lúpus eritematoso sistêmico, doenças neurológicas ou cardíacas, ou infecções crônicas, como HIV, paciente portadora de hepatite. Então, essas pacientes que já se sabem essas condições, elas já deveriam até compartilhar com um especialista que cuida delas desse tipo de situação o desejo de engravidar, até mesmo antes de interromper o método anticoncepcional. Dessa forma, assim, o médico que acompanha a paciente, o cardiologista, o neuro, endócrino, infecto ou outro, já alinharia com o obstetra medicações, condutas que deveriam ser tomadas até antes da concepção durante a gestação. Então, seria o primeiro grupo. O segundo grupo seriam aquelas pacientes que, numa gestação anterior, elas tiveram algum risco, algum desfecho negativo que interferiu no curso da gestação, ou tiveram alguma doença que interferiu e teve problema para o neném. Então, quando houve uma gravidez anterior com esse histórico, que teve hipertensão na gestação, aquelas que tiveram, por exemplo, pré-eclâmpsia na gestação, pacientes que tiveram múltiplos abortos, uma paciente que teve um descolamento prematuro de placenta na gestação anterior, ou trabalho de parto, ganhou um neném muito pré-termo por um trabalho de parto prematuro, uma paciente que teve o óbito fetal intraútero, ou aquela paciente mesmo que teve um bebezinho que nasceu muito pequenininho, que a gente chama de restrito. Então, diversas situações, são múltiplas, tá? Nos faz ter um alerta. Então, essas pacientes, elas, no passado obstétrico dela, a gente acende uma luz amarela, a qual vai nos levar a pensar, não, essa paciente tem que ser vista diferente porque a gestação dela foi diferente. E, em terceiro caso, é naquele caso das pacientes que durante a gestação, ela está fazendo lá o pré-natal de baixo risco, normal, não tinha conhecimento prévio de nada que pudesse gerar alguma dúvida com relação ao risco que ela teria, ela tinha um peso normal, estava tudo certo, e daqui a pouco ela começa a desenvolver uma hipertensão, ou começa a desenvolver um colo mais curto, por exemplo, no exame de medida de colo, ou contração, ou até mesmo se vê que a gestação é gemelar, ou alguma infecção urinária, viral, o que quer que seja, que decorre durante a gestação. Então, seriam essas 3 principais condições que levam a gente intitular uma paciente como risco, como de risco aumentado, e que mereceria um cuidado maior, né? Mereceria um atendimento num pré-natal com mais detalhamento. Pegando o gancho dessa sua fala, professor, as gestantes de risco deveriam ser classificadas no início do pré-natal para serem monitoradas de forma diferente? Obrigatoriamente. E como é que a gente pode fazer isso? Olha, existem tabelas, assim, primeira coisa,
É isso que a gente vê na nossa semiologia obstétrica, a gente bate tanto na tecla lá quando vocês fazem os exames das consultas pré-natal. Aquela primeira consulta pré-natal tem uma importância muito grande. Ela busca, através da história do exame físico, da história pregressa, quer seja clínica, quer seja obstétrica, tentar linkar e ver todos esses achados que a gente decorreu agora. Então, determinadas situações existem assim, ó, na própria carteirinha do Ministério da Saúde tem ali uma pontuação que tu consegue elencar o que a paciente é, como é que é o relacionamento, que tamanho que ela tem, se ela é muito baixinha, se ela é pesada demais, se ela é leve demais, se a idade dela, a escolaridade, a gestação ser desejada ou não. Isso tudo vai pontuando e tu, com base dessas pontuações, tu consegue avaliar se essa paciente tem um risco aumentado ou não. Lógico, tem algumas situações, como a gente conversou antes, que praticamente já jogam a paciente como alto risco, porque pontuam muito. Por exemplo, uma paciente portadora de neoplasia, de câncer, ela já vai para o alto risco diretamente. Uma paciente que teve uma doença hipertensiva grave na gestação anterior, ou naquela gestação, ela já é um alto risco. O gemelar, ele também já deve ser visto num pré-natal de alto risco. Tá? A paciente com HIV positivo que faz tratamento para essa patologia, ela já deve ser avaliada. Mas assim, os critérios menores, por exemplo, eles pontuam, e os maiores também, óbvio, e a gente consegue, somando isso daí, avaliar pelo número de pontos qual o risco gestacional que ela tem e que forma que a gente tem que manejar ela assim pelo pré-natal, se ela deve ser referenciada para um centro de pré-natal de maior risco, ou se ela pode continuar tendo atenção mais básica no posto de saúde, se aquilo já vai ficar legal assim. Então é mais ou menos assim que funciona. Certo. Sabemos ali que a consulta pré-natal ela tem um mínimo X de consulta, né, para ser considerado um pré-natal de qualidade, que é 6, para gestantes de baixo risco. Para gestante de alto risco, qual é esse número, professor? Ele é diferente? Como é que funciona? Na verdade, Thales, assim, ó, não existe um número certo, mas com certeza elas vão ter mais consulta. Então, assim, como a gente fala aqui, te lembra quando a gente conversou de pré-natal de baixo risco? Até foi a doutora Guadalupe que conversou, que as pacientes fazem aquelas consultas mensais até a 32ª semana, e depois quinzenais até a 36ª, depois semanais até o nascimento. Dependendo da situação, é possível que tu precise encurtar o prazo das consultas já mais precocemente e que a paciente vá precisar consultar quinzenalmente, sei lá, a partir da 28ª. O que acontece é que a gente precisa individualizar cada paciente de risco. Cada paciente vai ter uma conduta diferente baseada na patologia que ela apresenta. Inclusive, vão ter pacientes, por exemplo, que vão precisar ficar internadas por um período prolongado. Em algum momento, o pré-natal de alto risco vai dizer, não, essa paciente agora merece ficar dentro do hospital, porque ela vai precisar fazer um controle mais restrito de determinada situação. Então, assim, com certeza, as pacientes fazem mais consultas no pré-natal de alto risco do que as 6 que são preconizadas para um pré-natal adequado pela Organização Mundial da Saúde. Já que falamos nessa questão de número, o pré-natal de alto risco, ele tem que ser realizado por uma equipe específica, por um profissional específico ou em outra instituição? Como é que funciona? Na verdade, assim, ó, cada serviço vai organizar os seus pré-natais de forma mais adequada, como que se funcione melhor para eles, né? Mas, com certeza, o que eu acho? Acho que na área de alto risco, tu tem que ter o profissional mais experiente atuando. Tu tens que ter uma equipe experiente, uma equipe comprometida, certo? Que tenha tempo para cada paciente. Então, assim, ó, o número de consultas ele não deve ser o mesmo, por exemplo, que o pré-natalista faz no baixo risco para o pré-natal de alto risco, porque as pacientes demandam mais tempo de atendimento. O exame físico, em geral, é mais demorado. Tu normalmente tem que solicitar mais exames. Tudo é maior. Então, tu precisa ter comprometimento e experiência da equipe. E acesso a determinadas outras situações que a gente já vai vir a conversar agora no decorrer da nossa conversa. Vamos trocar mais ideia a respeito disso. Mas eu acho que é isso. Então, assim, é um lugar diferente. Não deve ser feito misturado com os outros.
não deve vir um alto risco misturado com baixo risco, numa confusão que tu tem que sair correndo porque é um mundaréu de gente. Então, acho que assim, naquele dia específico a gente atende o alto risco, o profissional é aquele que vai atender, as pacientes sabem quem é que está atendendo, de preferência não ter uma rotatividade muito grande de profissional, para que ele já conheça a história, saiba de cor aquela paciente, já tenha esse conhecimento, essa proximidade, até para ela ficar mais tranquila, né? Essa confiança no profissional. Então, eu acho que assim funciona bem. Mas, lógico, cada serviço tem a sua liberdade para fazer da melhor maneira possível. Já que o senhor falou em acesso, eu vou fazer uma pergunta bem pertinente a isso, né? É importante o rápido acesso ao pré-natal de alto risco para aquela gestante que foi observada com necessidade para esse tipo de pré-natal? É uma outra coisa que é muito importante ser frisado. Não adianta tu identificar um risco numa paciente e ela não conseguir evoluir para ser atendida num pré-natal com maiores condições, por exemplo. E a outra coisa que é importante, Thales, é o seguinte: às vezes tu faz uma referência do pré-natal de baixo risco, de um posto de saúde, por exemplo, para um pré-natal de alto risco, e tu não marca uma nova consulta para a paciente. E a paciente fica perdida no limbo e não consegue nem a consulta de alto risco. Então, fica pior a situação. Então, eu acho assim, enquanto a paciente não conseguiu a sua consulta, tu segue atendendo ela no teu pré-natal, na frequência que tu acredita ser pertinente, da melhor maneira que tu consegue fazer. Os serviços de saúde, a Secretaria Municipal da Saúde, os ambulatórios e tudo mais, eles devem ser o mais ágeis possível de conseguir realocar essa paciente no pré-natal de alto risco. E a paciente não deve ficar perdida num limbo entre essas situações. Porque às vezes a gente manda, não, vou te mandar para alto risco e tu esquece que a paciente existe e a paciente não consegue chegar. Nessa questão de encaminhamento, é verdade que o pré-natal de alto risco ele deve ter uma ligação com uma maternidade capacitada para atender essa paciente? Então, aí já seria nas pacientes que já estão sendo atendidas, né? Então, elas estão sendo atendidas no pré-natal de alto risco e aí elas precisam de um atendimento na maternidade. Óbvio, com certeza, isso faz parte, é necessário. Não adianta tu ter um pré-natal de alto risco e tu não ter para onde enviar. Tu tens que ter uma referência, uma maternidade que te receba, tu tens que ter o telefone dela, tu tens que conhecer o nome dos plantonistas, né? Porque não é nenhuma e nem duas vezes que tu precisa dizer, olha, eu tô te encaminhando essa paciente, vou te enviar ela porque precisamos internar ela, não tá legal, houve uma mudança do quadro. Então, faz parte e é assim, o ideal é que a gente tenha uma maternidade capacitada para receber nenês prematuros, mães com maior gravidade, né? Então, uma UTI neonatal. Então seria o ideal, né? As gestantes de alto risco, elas necessitam de mais exames de imagem ou laboratoriais do que as gestantes que fazem parte do pré-natal de baixo risco? Com certeza. Então, cada situação das patologias que levaram elas a se classificadas como alto risco vai demandar uma série de exames de imagem, as ultrassonografias, aquelas com Doppler, cardiotocografia, que em determinados momentos elas vão precisar fazer e se direcionar uma maternidade para fazer, perfil biofísico fetal. Então, exames de laboratório também, as hipertensas vão precisar, as diabéticas vão precisar ter os seus controles glicêmicos. Então, com certeza, elas vão ter um manejo bem mais detalhado, né? E vão ter mais necessidades de exames. As patologias, né? Nós falamos bastante assim da questão do pré-natal. Mas quais são as principais patologias ou as mais comuns que estão presentes no pré-natal de alto risco? Não vamos poder dar spoiler dos próximos podcasts, né, Thales? Porque senão nós vamos acabar não vamos falar delas, né? Mas assim, a mais frequente é a hipertensão, né? A mais frequente é a hipertensão, né? Quer seja a específica da gestação, aquela paciente que desenvolve um quadro hipertensivo sem ser hipertensa, quer seja a paciente hipertensa prévia, né? Então, qualquer uma dessas duas são as mais frequentes, né? A gente tem bastante situações ligadas ao aumento da glicemia, né? Que seria mais o diabetes gestacional, bem mais do que o diabetes já prévio.
infecções em geral, quer seja urinárias e infecções virais, mas são essas as mais prevalentes, Vice. E, professor, nas pacientes de alto risco, tipo de parto, costuma ter mais parto cesárea, mais partos normais, tem prevalência de um ou de outro? Eu acho que assim, Thales, se tu for pegar o percentual de nascimentos, ele vai ser, o índice de cesariana vai ser maior nas pacientes de risco. Já são pacientes que podem ter quadros que necessitam de intervenção, né? Então, assim, por mais que a gente queira realizar parto normal em todas, a gente vai ter necessidade de intervir mais nessas pacientes. Então, assim, ele vai ser substancialmente maior. Quanto tu aumenta o risco, tu aumenta o número de cesáreas. Por mais que a gente queira, que a gente saiba que o parto vaginal ele é o mais adequado, a gente vai ter necessidade de interrupção por via alta, uma quantidade, enquanto que nas de baixo risco tu tens um índice de cesarianas bem menor. Né? Professor, quais são as dicas que o senhor teria para dar para nós, meros alunos, né, por enquanto, que atendem ali no ambulatório de pré-natal, seja os alunos ali do quinto semestre, seja os doutorandos? O que o senhor teria para dizer, seja os pacientes de baixo risco, de alto risco, mas o que o senhor tem para nos dizer ali de dica, enfim? Cara, Thales, assim, eu acho assim, independente do tipo de pré-natal que tu vá atender, a gente precisa, para fazer pré-natal, precisa ter dedicação e responsabilidade. A pessoa não precisa ter o maior conhecimento de todos, mas ela tem que saber os seus limites, tem que estar apta a dispor de seu tempo, tentando ver todas as situações às quais aquela paciente pode estar precisando de algum tipo de cuidado especial, sempre fazer um exame físico completo, com muita atenção para pequenos sinais que são básicos, principalmente no pré-natal de baixo risco, que podem indicar alguma mudança com relação à consulta anterior, respeitar o que a paciente tem para nos dizer com relação ao que ela está sentindo, né? E com as pacientes de alto risco, cara, aí sim, aí a gente tem que ter mais cuidado ainda. Né? É isso elevado do dobro. Estar sempre atento com os sinais, não deixar para amanhã uma coisa que tu poderia fazer hoje. A gente sabe que é muita papelada para escrever, muito exame para pedir, mas não deixar de fazer, porque tem bastante coisa para escrever. Não hesitar de pedir auxílio a alguém que tenha mais experiência, quer seja falando com o professor antes de liberar uma paciente, quer seja ligando para a maternidade, trocando uma ideia com o plantonista, quer seja referenciando a paciente quando a gente não se sentir seguro e dizer para ela só voltar na semana seguinte. Então, eu acho que são esses os cuidados, né, que a gente tem que ter enquanto profissionais da saúde com relação ao pré-natal, que não é uma coisa muito complexa nos de baixo risco de atendimento, pode ser tranquilamente feito pelo clínico geral, pela enfermeira, pelo profissional obstetra também. No alto risco aí vai depender de cada paciente o manejo. Essa seria a minha dica. O senhor falou que nós temos que ouvir as gestantes. E o que o senhor tem a dizer para elas, professor? Para essas pacientes de alto risco? Quais são as suas orientações? Então agora chegou a vez delas, né? Então vamos lá. Então assim, que não temam a situação, certo? Então a minha dica para elas é a seguinte: não se desesperem, tá? Tentem entender o motivo pelo qual que elas estão sendo cuidadas de maneira diferente e tentem ver como é que a paciente, enquanto paciente, pode ajudar nessa situação que ela está vivendo, né? Então, assim, porque o profissional médico ele vai precisar da ação da paciente, quer seja numa dieta, quer seja no repouso, quer seja na tomada de uma medicação. Então, assim, a gente, na verdade, se une na situação do pré-natal o profissional médico, a paciente, para que a gente tenha o bem de um terceiro que não consegue estar atuante nesse tipo de situação, que é o nenenzinho. Lógico, a mãe também, a saúde da mãe entra na jogada. Mas, assim, as mães são as mais interessadas que tudo dê certo, né? Então, é isso que a gente quer. Então, assim, não se desespere. Tente entender o que está acontecendo. Ah, o senhor está me referenciando, tá, mas
o que está acontecendo comigo? Como é que eu posso ajudar? O que eu vou precisar fazer? Quantas vezes eu vou precisar vir consultar? Não faltem as consultas, façam os exames todos certinhos e fiquem tranquilas, né? Sabendo que tem muita gente interessada em zelar por elas. Né? Então, eu acho que assim, se fazendo tudo isso, a probabilidade de a gente ter um nascimento saudável, de bebê e uma mãe saudáveis, é muito grande. Né? E esse é o desejo, enquanto obstetras, talvez o motivo da nossa existência. Então, é uma união para que tudo saia bem. Baita orientação, professor. Eu, particularmente, não tenho mais perguntas. Eu encerro por aqui. E foi um baita episódio que nós gravamos agora. Fiquei bem satisfeito com o resultado. A conversa foi boa, as perguntas pertinentes, as respostas melhores ainda. Quero agradecer aqui ao senhor, mais uma vez, pela disponibilidade, pelas oportunidades, pelo tempo, pela conversa. Caso o senhor tenha alguma consideração a fazer nesse final de episódio, fique à vontade, professor. E já deixo aqui os meus agradecimentos pela oportunidade de gravar com o senhor mais uma vez. Beleza, Thales. Não, olha só, eu só agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar junto com vocês. Sabe que esse brilho nos olhos de vocês aí, quando a gente conversa lá no ambulatório, isso daí tá sendo combustível para a gente seguir adiante e querer mais. Bora pra frente, vamos lá, ginecologicamente falando na cabeça. Um abração para todos, uma boa noite. Falou? Obrigado, boa noite para o senhor, boa noite para todos. Nos vemos na próxima terça-feira. Até mais, pessoal. Tchau.